Gente, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o tema, o fim de uma era. Eu ia falar o fim de uma década, mas acho que o fim de uma era ficou mais bonito, ficou melhor. E eu poderia usar vários textos da palavra de Deus que ilustram um momento de transição, o final de um tempo para o começo de um outro tempo. Eu poderia ter usado a vida de Moisés para Josué, aquele momento em que Moisés sabe que ele está prestes a ser recolhido pelo Senhor e está para entregar a liderança do povo de Israel nas mãos de Josué, e os conselhos que ele trouxe para Josué nesse tempo. Eu poderia também mostrar para vocês a transição que aconteceu entre Jesus e os apóstolos, entre o ministério de Jesus na terra e o ministério do Espírito. Mas o Espírito Santo aqueceu o meu coração para esse texto, e eu queria levar você comigo nessa noite para esse lugar de onde Paulo escreve essa carta. Porque se você conhece um pouquinho da história de Paulo, você sabe que Paulo esteve preso pelo menos 2 vezes na cidade de Roma. A primeira vez que Paulo esteve preso em Roma foi numa casa, uma prisão domiciliar. E a história conta, e a Bíblia conta que essa prisão, por mais que ele estivesse ali o tempo todo sendo vigiado por soldados, ainda era um lugar muito confortável. Paulo podia receber visitas, ele estava bem acomodado, as pessoas podiam estar ali com ele. E Paulo diz que desse lugar, ele tinha uma capacidade tão grande de pregar o evangelho, que toda a guarda pretoriana, que era a guarda responsável pela vida de Paulo, toda ela foi evangelizada, e agora, por causa de Paulo, toda ela servia o Senhor. Só que Paulo agora escreve essa carta de um outro lugar, que não tem nada a ver com uma casa confortável. Paulo está aqui na prisão maometina. E se você assistiu aquele filme Paulo o Apóstolo, você sabe que o lugar onde Paulo está é desagradável. Ele é escuro, ele é úmido, ele é frio. As pessoas normalmente saíam de prisões como essa, ou doentes, condenadas à morte por uma doença, ou saíam de lá para serem decapitadas. Destino esse do apóstolo Paulo. Paulo saiu dessa prisão exatamente para ter a sua cabeça cortada por um soldado romano. Diferente de Pedro, que era judeu e foi crucificado de cabeça para baixo, porque Paulo era romano, ele tinha essa oportunidade de ter a sua cabeça cortada. E é tão interessante que Paulo está velho, ele sabe que o tempo dele está acabando. Gente, você não vê a mesma expectativa, a mesma esperança de Paulo de ser liberto, que você encontra nas outras cartas que ele escreveu da prisão, como Filipenses ou Éfeso. Paulo sabe que a vida dele vai ser recolhida. Paulo sabe que o tempo dele está acabando. Paulo sabe que uma nova era está para começar. Gente, preste atenção. A morte de Paulo significava o fim da era apostólica e o início de uma nova era dos discípulos dos apóstolos. E como é que Paulo quer terminar esse tempo? Como é que Paulo quer terminar essa estação na vida dele? Quais são as palavras que Paulo diz nesse último momento, antes de o seu algoz entrar na cadeia, o chamar para decepar a cabeça? E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo fala pelo menos de 4 coisas que são extremamente importantes. E eu gostaria muito que você guardasse essas coisas, porque, querido, preste atenção, melhor do que começar bem é você terminar bem. Pastor Márcio diz essa frase: não importa tanto como se começa, mas como se termina. Nós estamos terminando um tempo na nossa vida, nós estamos terminando uma década, um novo tempo está para se abrir. E eu queria muito que você pudesse terminar essa década com esses mesmos marcos que Paulo carregava na vida dele. E que marcos são esses? Gente, o primeiro marco que eu vejo Paulo terminando a história dele, vou tirar essa jaqueta aqui, que já estou calor aqui. Não dá, gente, eu transpiro demais. Aleluia, maravilha de Deus. Qual é o primeiro marco que eu vejo Paulo terminando a história dele? O primeiro marco que eu vejo Paulo terminando a história dele é a história de alguém que quer terminar a sua vida sem deixar pendências de relacionamento para trás. Alguém que quer terminar a sua história com todos os seus relacionamentos resolvidos. Por que eu digo isso? Porque no final da sua vida, Paulo olha para esse jovem chamado Timóteo, seu discípulo por mais de 15 anos, ele diz assim para Timóteo: quando você vir ao meu encontro, traga com você João Marcos. Quem que é João Marcos? Cara, João Marcos era o primo de Barnabé que acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária. Quando ele ainda era um jovem,
e havia sido alcançado por Jesus, e estava para começar a primeira viagem dele. E a Bíblia diz que na segunda cidade que Paulo entrou para pregar o Evangelho, a adversidade foi tão grande, que o João Marcos virou para Paulo e Barnabé e falou assim: cara, eu prefiro voltar para minha casa, porque lá junto com a minha mãe estava mais gostoso. Ele os abandona. Paulo termina o percurso, vai a Jerusalém, participa do concílio, toma cartas e decide: vamos fazer a segunda viagem missionária. E aí Barnabé vira para Paulo e diz: cara, vamos levar o João Marcos. E aí o Paulo diz: quem? O João Marcos. Ele diz: quem? João Marcos. Paulo diz: nunca. Eu posso levar qualquer pessoa. Aliás, irmãos, Timóteo só entra na vida de Paulo porque João Marcos o abandonou. O discípulo que Paulo esperava ter em João Marcos se tornou, na verdade, Timóteo. Paulo diz: de jeito nenhum, eu não quero João Marcos. Mas Barnabé era primo do João Marcos, então Barnabé começou a defendê-lo. E presta atenção, gente, a Bíblia diz que por causa de João Marcos, Paulo e Barnabé discutiram. Só que, irmão, presta atenção, que vocês estão comigo aqui? A palavra que a Bíblia usa para discussão ali não é uma discussão apenas discussão. A palavra que o texto bíblico usa é que Paulo e Barnabé literalmente se exaltaram um com o outro por causa de João Marcos. Eu aprendo uma coisa aqui, uma coisa muito importante: cristãos nunca deveriam brigar, sabia disso? Mas eles brigam. Cristãos nunca deveriam discutir, mas eles discutem. Gente, Paulo e Barnabé brigaram e eles se separaram, e Paulo decidiu tomar com ele um companheiro chamado Tito e seguir viagem, e Barnabé tomou um outro com ele e seguiu viagem, Silas. Só que agora, no final da sua vida, com uma estação se encerrando, depois de tantas histórias sendo vividas, sofrimento, e a maturidade ter alcançado o coração de Paulo, Paulo percebe que a missão é importante, mas não apenas a missão é importante, pessoas são importantes. Paulo percebe que não faz sentido cumprir a missão se durante o cumprimento dela tantos relacionamentos são quebrados e rompidos. E é por isso que no final da sua vida ele olha para trás e diz: cara, não apenas é importante o que Deus me chamou para fazer, mas é muito importante as pessoas que Ele colocou no meu caminho. Eu não quero terminar essa estação da minha vida com relacionamentos rompidos. Por favor, traz o João Marcos para mim, porque agora ele é muito importante. Cara, eu queria que você terminasse essa estação na sua vida considerando importante as pessoas que um dia você desprezou. Todos nós aqui temos pessoas que um dia entraram na nossa vida e por algum motivo você acabou discutindo com essa pessoa ou por causa dessa pessoa, e você acabou transformando essa pessoa em alguém desimportante. Só que, irmão, presta atenção, não dá para seguir em frente no propósito de Deus se você insiste em deixar pendências para trás. Você está comigo aqui? É tempo de restaurar relacionamentos quebrados. Paulo disse: cara, traz o João Marcos, ele é muito importante, eu preciso dele aqui comigo. João Marcos é importante. Segundo, irmãos, Paulo termina a vida dele se apegando àquilo que é necessário, aquilo que é importante. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz: olha, quando você vir me encontrar, traz a minha capa e os livros que eu deixei, principalmente os pergaminhos ou os livros de couro. Deixa eu dizer uma coisa para você: tanta coisa superficial na nossa vida não fazem sentido se a gente sabe que está diante da morte.
Nós nos apegamos a coisas que são superficiais, que não fazem sentido nenhum, mas a consciência de mudança de tempo fez Paulo entender: eu preciso me apegar ao necessário. Ou seja, ele precisava de uma capa para se cobrir do frio, porque ele era velho e a prisão era gelada, e de um livro para o manter alerta, concentrado na solitária em que ele estava. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você esteja desgastando a sua vida para adquirir um tanto de coisa que não faz sentido nenhum e que não vai te impulsionar de forma nenhuma para a próxima etapa. Meu irmão, eu e você deveríamos estar nos apegando apenas àquilo que é necessário, importante, primordial, fundamental. Vocês estão comigo aqui? Ralando para ter algo que não precisa, com o dinheiro que não tem, para parecer o que nunca vai ser. Gente, preste atenção. O que rege as expectativas da nossa vida? O que rege as expectativas do que nós pretendemos nos tornar? Eu vejo que muitos de nós aqui estamos norteando a nossa história pela expectativa de nos tornarmos algo relevante dentro de um modelo, irmãos, que muitas vezes não faz sentido nenhum na palavra de Deus. Nós queremos uma relevância que só faz sentido dentro de um segmento, mas não faz sentido nenhum na vida real. Onde estão, preste atenção, onde estão as pessoas que querem deixar marcos na história por uma vida de abnegação como Madre Teresa de Calcutá? Onde estão as pessoas na história que querem deixar marcos por uma vida de abnegação como Martin Luther King? Sabe como as pessoas querem marcar a história hoje? Com os seus milhões de seguidores e a sua publicidade nas redes sociais. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. O problema é que nos faltam pessoas que nos inspirem para uma vida que seja relevante em outras maneiras. Uma vida que seja relevante de outras formas, de outras possibilidades. Uma vida que marque a história dos outros, não pelos likes que possui, mas pela doação de uma vida entregue a um propósito que transforme gerações. Cara, Paulo termina dizendo: o importante, o fundamental é isso aqui. Isso aqui é o essencial. O essencial é: eu preciso da minha capa. O essencial é: eu preciso dos meus livros. Sabe o que eu acho sensacional? É que o cara que inventou o que nós gastamos a maior parte dos nossos dias se entretendo com ele, o Steve Jobs, que inventou o iPhone, terminou a vida dele dizendo: nada disso faz sentido no momento em que estou. Nada disso faz sentido. Toda a glória que eu recebi, todos os aplausos e elogios, nada disso faz sentido agora. Ele termina a vida dele dizendo assim: cara, se eu pudesse, eu teria vivido uma vida diferente, pautada em valores diferentes. Eu fui um cara tão arrogante, fui uma pessoa tão orgulhosa, eu me debati com tantas pessoas. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Isso mostra para mim e para você que nós precisamos nos apegar a valores fundamentais. Faça uma análise da sua vida. Quem são as 10 pessoas que mais impactaram a sua história? Se você fizer uma lista de 10 valores, pense em 10 valores que uma pessoa que marcou a sua vida deve ter. Você vai perceber que nesses 10 valores estão ali as pessoas mais comuns, estão ali as pessoas normais, sua mãe, seu pai, um amigo seu. Talvez nenhum famoso se encaixe nessa lista de valores que são realmente significantes. Mas sabe o que é interessante? É que nós damos publicidade demais para aquilo que não deveria ter, e nos esquecemos de valorizar aquilo que é vital para a nossa vida o tempo todo. Se apegue ao essencial. Vocês estão comigo aqui? Se apegue ao que é importante, ao que é vital. Paulo terminou a vida dele dizendo: cara, eu não vou terminar a minha história com relacionamentos quebrados. Eu não vou terminar a minha história deixando pendências para trás. Eu quero ver João Marcos, a humildade de um apóstolo velho,
reconhecer que está errado e se humilhar diante de um jovem para dizer: cara, eu errei com você, eu preciso me consertar. Um apóstolo que termina a vida dele dizendo: cara, o que é importante é só o fundamental, o necessário. No final da sua vida nada disso faz sentido. Aliás, irmãos, um outro personagem da história bíblica já tinha dito isso, Salomão, o cara mais rico que esse mundo já pôde ver, o cara que experimentou de tudo, fez de tudo, comprou de tudo, termina a vida dele dizendo assim: olha, jovem, quer um conselho? O meu conselho é: pode quebrar tudo, usa, faz o que você quiser, só não esqueça que no final da sua vida você vai prestar conta ao seu Criador. Essencial. Terceiro, irmãos, Paulo termina a vida dele desapegado do legado que ele construiu. Paulo termina a vida dele desapegado de tudo aquilo que ele ofereceu, de tudo aquilo que ele depositou na vida das pessoas. Eu não sei se você percebeu isso, mas olha o que o Paulo disse. Paulo falou assim: no dia em que me chamaram para mim fazer o meu depoimento, no dia que me chamaram para apresentar a minha defesa, ninguém compareceu para me defender. Você tem ideia de quantas vidas Paulo levou a Cristo? Você tem ideia de quantas famílias foram transformadas pela vida desse homem? Quantas histórias ele impactou? Cidades inteiras que foram mudadas pela história e pelo chamado desse homem. Quanto sofrimento, quantas privações, noites em vigília. Vocês estão comigo aqui? Orações intermináveis pela igreja. E gente, olha que loucura. No dia que Paulo precisou de uma pessoa para estar ao lado dele e dizer assim: eu conheço esse cara, o que estão dizendo contra ele não é verdade, ele é um homem de Deus. Paulo diz que ninguém compareceu para estar ali. Gente, alguns dias atrás, eu falei isso semana passada, alguns dias atrás, um mês e meio mais ou menos, eu abri o meu YouTube e eu fui olhar a celebração que eu dirigia na Lagoinha Matriz, lá no Brasil. Por 12 anos eu dirigi um culto chamado Culto Cristo Vivo. Acontecia às 8h30 da noite. Uma celebração que chegou a ter 3.000 pessoas, domingo 8h30. E na hora que eu fui lá olhar, não estava mais lá. Eu descobri que a celebração ainda continuava, mas eles tinham tirado o nome. O pastor Lucinha assumiu o culto juntamente com o pastor Richard, e por causa dessa transição eles preferiram tirar o nome e colocar um outro nome. Na hora que eu vi aquilo, cara, meu coração ficou pequenininho. Falei, cara, 12 anos servindo, põe os caras agora assim, chuta tudo. Mas naquela hora que eu estava ali pensando nisso, nessa minha indignação, do legado que eu construí, sendo agora aparentemente invalidado por outras pessoas, eu ouvi o Espírito Santo me chamar, falar assim: Vinícius, vem aqui que eu quero conversar com você. E eu dobrei os meus joelhos, e eu ouvi o Espírito Santo falar claramente comigo: eu quero que você queima tudo. Eu quero que você entrega tudo. Eu quero que você deixe tudo. Porque não é possível eu impulsionar você para algo novo se você continua cogitando as pontes com o velho. Gente, preste atenção. Sabe por que nós nos doemos demais? Sabe por que nós sentimos demais? Sabe por que nós nos apegamos demais? É porque a gente pensa que o que a gente fez é para a gente, quando na verdade tudo aquilo que a gente faz não é para nós, é para a glória de Deus. Aliás, irmãos, não é nem a gente que faz, é Ele que faz o querer e o efetuar através de cada um de nós. A gente se dói muito porque a gente acha que a vida é centrada em mim, mas a vida não é centrada em você. Você nunca foi o centro de nada. É tudo dele, por ele e para ele. É para a glória dele.
Sabe por que Paulo consegue terminar a vida dele sem ressentimento, desapegado? Porque ele sabe que tudo que ele construiu, não construiu para si. Paulo sabe que tudo que construiu para a eternidade. Paulo sabe que tudo que viveu para a eternidade. Irmão, presta atenção, o Paulo não está esperando recompensa nessa vida. A recompensa que ele espera vem de outra mão, vem de outra pessoa. Ele está muito aliviado dos aplausos humanos ou do reconhecimento que as pessoas possam oferecer a sua fidelidade prestada por muitos anos. Paulo está muito mais interessado na glória do Cristo do que na glória das pessoas. Ninguém compareceu. Olha o que o Paulo diz: não tem problema, Deus esteve comigo, e que essa falta das pessoas comigo, que o Senhor não impute a elas. Eu já vi isso em outro lugar. Eu já vi essa palavra em outro lugar. Eu vi isso na boca do Filho de Deus crucificado, quando ele olha para as pessoas que estão o pregando e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu vi isso também na boca de Estevão em Atos capítulo 7, quando ele está sendo apedrejado, ele volta os olhos para o céu e ele diz: eu vejo Jesus de pé à direita de Deus, ele está esperando por mim. Jesus, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Irmãos, Paulo vive uma vida desapegada. Ele sabe que tudo é dele por causa de Cristo, mas ele não tem apego a essas coisas. E isso faz com que o coração dele esteja imune às ofensas até mesmo de pessoas que estão à volta dele. Por quê? Porque ele não vive na expectativa do reconhecimento que o outro possa trazer a respeito da história dele. Irmão, comece esse novo tempo, termine esse novo tempo com essa convicção no seu coração, em nome de Jesus. Essa convicção de que, cara, não importa o que seja necessário para que relacionamentos sejam restaurados, eu estou disposto, eu me humilho, eu peço perdão, eu ajoelho, eu beijo seu pé, eu oro por você, não tem problema. O que for necessário, eu estou disposto, mas eu prefiro ter paz com você. Não importa, eu estou apegado demais, somente ao que é necessário. O Vitor Azevedo falou um negócio, no tempo que ele esteve aqui comigo, num momento de mesa, que eu fiquei impressionado, assim, eu fiquei assim, sério, eu fiquei assim, meu Deus. Ele falou assim, sabe por que, gente, sério, eu fiquei chocado, mas pro lado bom, né, irmãos? Por causa das polêmicas, deixa eu explicar, pro lado bom, muito bom. Mas eu fiquei assim, ele falou assim: Vinícius, sabe por quê? Ele falou assim, eu entendo, sabe por que Jesus falou que quando a pessoa vem e tenta roubar algo de nós, a gente dá o dobro para a pessoa? Ele falou assim: porque ninguém pode chegar a Jesus e permanecer ladrão. Ninguém pode se achegar a Jesus e permanecer do mesmo jeito. Quando o ladrão se achega a Cristo, ele é transformado. Quando o ladrão se achega a Cristo, ele é perdoado, amém? Ele ganha uma nova perspectiva de vida. E é por isso que quando alguém chega roubando alguma coisa da gente, a gente dá o dobro. Por quê? Porque ninguém vai sair da nossa presença da mesma forma que chegou. O cara chega para te roubar, mas ele sai abençoado. Você diz para ele: cara, você não precisa ser isso. E para provar que você não precisa ser isso, você não vai me tomar nada. Eu vou entregar e ainda vou entregar o dobro para que você saia daqui diferente de como você chegou. Mas, gente, para a gente fazer isso, a gente precisa estar desapegado. A gente precisa estar apegado apenas ao que é necessário, apenas ao que é realmente importante. Vocês estão entendendo, irmãos? Terceiro, a gente precisa viver uma vida que não leve em consideração o nosso legado, o nosso feito pelas pessoas. Cara, o fulano não fez, e o ciclano isso, e o Beltrano aquilo, Irmão, é para a glória de Deus, amém? Se é para a glória de Deus, o que é que você está se importando tanto? E por último, irmãos, Paulo termina a história dele revendo
os seus marcos de fidelidade. Eu acho que se a gente pudesse traçar uma linha para olhar a história de Paulo, essa linha seria uma linha reta, sem atalhos, sem desvios, sem ondulações. Olha o que Paulo diz: eu sei que meu tempo está chegando, eu sei que a minha vida vai ser oferecida como um sacrifício, eu sei que está próximo o tempo da minha partida, mas eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Abrindo parênteses aqui, eu vejo muita gente combatendo mau combate hoje. Paulo combatia o bom combate. Eu vejo muita gente brigando por coisa desnecessária, se xingando, se agredindo por coisa desnecessária. O Paulo combatia o bom combate. Ele trilhou e completou a sua carreira, e ele guardou a sua fé, e guardou a sua fidelidade. Ele diz: agora eu sei que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Gente, preste atenção aqui. Será que eu e você podemos olhar para a nossa história e pensar que os marcos que nós estabelecemos estão nos fazendo viver a vida que Deus sonhou para nós? Ou será que ao olharmos para trás e vermos os marcos da nossa história, a gente vai perceber que a vida que Deus sonhou para nós está passando longe do que nós estamos construindo? Paulo olha para a história dele e ele diz: cara, na minha história eu vejo apenas isso, eu combati o bom combate. Deixa eu dar um exemplo para você entender o que eu estou falando aqui. Quando em 1 Samuel capítulo 17, Davi é chamado para enfrentar o gigante Golias, a gente não percebe, mas existem ali 3 batalhas envolvidas. A primeira batalha é contra os seus próprios irmãos, a segunda batalha é contra o próprio rei, a terceira batalha é contra Golias. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando Davi se apresenta para servir, os irmãos dele olham para ele e falam assim: você não está pronto para isso, o que você está pensando? E começa a desferir intrigas contra ele. Só que Davi sabia qual era a luta que ele tinha que lutar. Então ele guarda suas energias ao invés de se envolver numa conversa sem sentido com seus irmãos. A segunda luta que Davi podia ter escolhido lutar era a luta contra o rei, porque o rei olhou para ele e falou assim: você não está preparado para isso. E ainda tentou fazer com que ele se encaixasse dentro de uma armadura que não era feita para ele, para que ele pudesse ir para a luta. Davi podia ter comprado a briga com o rei, mas Davi preferiu guardar energias para lutar a batalha certa. E quando Davi se apresenta diante de Golias, ele sabe, aquela luta não é dele, aquela luta é do Senhor. Ele diz: eu não vou contra ti com escudos e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu pergunto para você nessa noite: será que as lutas que você está se envolvendo, você pode dizer o que Davi disse? Não, essa luta aqui é uma luta em nome do Senhor dos exércitos, ou é só a sua luta? Essa luta é sua ou é a luta do Senhor? Porque, querido, se essa luta é só sua, não é o bom combate. O bom combate é o combate da fé, é o combate do Senhor. Para de se envolver em problema, irmão. Para de caçar confusão. Para de entrar em conflito que não é seu. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Hoje um cara veio me xingar no Instagram, eu publiquei uma arte divulgando o viradão, o cara veio me xingar, eu bloque nele. Aí veio um outro me xingar, bloque também. Eu falei: que é isso, pastor? Não, que é isso não. Eu não vou ficar gastando a minha energia com aquilo que Deus não me chamou para lutar, irmão. Eu só luto os combates do Senhor. Eu estou cansado de gastar a minha energia com aquilo que não vai resultar em nada. Eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, e eu guardei a minha fé, eu guardei a minha fidelidade.
Eu estou terminando a minha vida sabendo que eu não misturei nada, eu não busquei atalhos, eu não dei um jeitinho, eu não manipulei as coisas, eu não comprei pessoas, eu não forcei as portas que Deus não abriu, eu não fui para onde Deus não me chamou para ir, eu não falei aquilo que Ele não me disse para falar. Irmão, a minha expectativa é que você possa estar terminando esse tempo na sua vida com esses marcos no seu coração. Os marcos de uma pessoa que não fica levando mágoa, não fica levando, não, os marcos de uma pessoa resoluta em resolver pendências, os marcos de uma pessoa que está apegada somente àquilo que é necessário, os marcos de uma pessoa que faz o que faz para a glória de Deus, está decidido a acrescentar na vida de outras pessoas, ainda que isso não resulte em nada. E por último, os marcos de uma vida que sabe que os combates que lutou resultaram em louvor para a glória de Deus, os marcos de uma pessoa que sabe que termina a vida baseado em fidelidade, em comprometimento, em não negociar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Amém, irmãos? É assim que Paulo termina uma era. Se você assistir esse filme, Paulo o Apóstolo, você vai ver isso. No final da vida dele, Paulo está lá na prisão, e um guarda entra, chama ele para fora. Isso não está na Bíblia, mas você vai encontrar isso nos livros de história da igreja. Gente, presta atenção. O guarda chama Paulo para fora e diz: Paulo, nós vamos levar você para você ser decapitado. Sabe qual que é o pedido de Paulo? Olha o pedido que Paulo faz: eu quero um tempo para orar. Ele dobra os seus joelhos, ele tem um tempo de oração, e minutos antes de a espada cortar a sua cabeça, Paulo diz: ao Senhor Jesus seja dada toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos, amém. E é assim que ele termina a sua vida. Irmãos, a minha expectativa é que a gente possa terminar assim a nossa história, amém. Eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. É uma mudança, é o fim de um tempo, o início de um novo tempo. E eu espero que esses marcos possam estar presentes no meu coração e no seu coração, para a entrada desse novo tempo, em nome de Jesus, amém.